Olá, bem-vindo a mais um módulo do nosso curso sobre o universo de penny stocks no mercado americano. Nesse módulo, a gente vai aprofundar sobre o universo de análise técnica, que é basicamente um módulo que os traders utilizam para analisar os preços do mercado e o comportamento para assim conseguir prever e antecipar possíveis movimentos de preço, seja para cima ou seja para baixo. Para começar, a gente vai mostrar os principais tipos, os dois principais tipos de gráficos que existem no mercado, tá? Então, tipos de gráfico que existem, tá? O primeiro é o gráfico de linhas. Esse é um gráfico que é não muito utilizado pelos day traders, mas ele é um gráfico que vocês vão encontrar em diversas plataformas, como Google, Yahoo. São as formas mais simples de enxergar a movimentação dos preços, tá? Grande parte dos gráficos que vocês vão encontrar no mercado, de uma forma geral, eles são gráficos que têm dois eixos. O eixo X, ele é o gráfico de tempo. Existem outros que o eixo X é diferente, mas aqui os dois que eu vou mostrar e é o que a gente vai usar no dia a dia, eles são gráficos que o eixo X é tempo e o eixo Y é preço. Tá? E aí, o gráfico de linhas, basicamente, ele mostra a variação do preço do ativo ao longo do tempo em linhas. E cada linha representa um período de tempo específico que possa existir. Tá? A gente já vai falar sobre os tempos gráficos já já, tá bom? E o segundo tipo de gráfico, que é o gráfico que todos os principais day traders usam, eu particularmente só uso esse tipo de gráfico, é um gráfico que chama candlestick. Esse tipo de gráfico, ele tem mais de 300 anos de existência, e quem começou a utilizar esse tipo de gráfico foram os japoneses para operar a bolsa de arroz lá no Japão. Tá? Isso já tem muito, muito tempo. E basicamente a grande diferença entre o candlestick e as linhas é que as linhas elas simplesmente pegam o preço de fechamento de cada período gráfico que vai ter aqui. Então o preço que fechou o ativo está aqui, esse é o preço que fechou, então esse é a formação da linha. Então o ativo andou, fechou aqui no próximo tempo gráfico e foi indo. Então assim ele vai construindo o gráfico de linhas, tá? O candlestick, ele tem um formato um pouco diferente, tá? Ele basicamente utiliza uma formação gráfica, né, que contempla dois tipos de velas, tá? O candle é de vela, né? Stick é de barra, então ele tem dois tipos de candles, tá? Um candle de alta, que normalmente é representado pela cor verde, né? Que representa a alta. E o candle vermelho, que representa queda. E aqui vocês vão conseguir interpretar 4 informações principais, tá? Que aqui vocês não conseguem. Qual é a abertura? Uma vez que o tempo gráfico, e aqui quando a gente for falar agora de tempo gráfico, eu já vou falar, pode ser 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 50 minutos, 60 minutos, um dia, uma semana, um mês. Basicamente você vai pegar toda essa informação que aconteceu nesse tempo e vai consolidar para a formação da linha ou do candle. Então aqui, digamos que esse aqui é um candle de 5 minutos. Tá? Então, o que você vai, uma vez que passou os 5 minutos, você vai conseguir ter aqui 4 informações, que aqui você só tem uma, que é o fechamento. Né? O fechamento desse tempo gráfico, ele marca lá como o ponto que vai formar a conexão entre as duas linhas. Tá? Aqui, você vai ter, né, aqui na verdade, né, a gente vai traçar esses 4 pontos aqui, que é esse ponto
esse ponto e esse ponto. Aqui é a mesma coisa. Esse ponto, esse ponto, esse ponto e esse ponto. Os dois pontos extremos, eles são a máxima e a mínima. Vou escrever aqui máxima e mínima desse tempo gráfico. O que significa isso? Dentro desses 5 minutos que o candle está sendo representado, qual foi o preço máximo que ele atingiu e qual foi o preço mínimo que ele atingiu. Se um candle é verde, o que significa? Significa que a abertura desse período gráfico, né, quando ele abriu esse período gráfico, ele estava num preço, e quando ele fechou, ele estava com um preço maior. Então, o que significa? Que se a barra é verde, é esse preço aqui, né? Lembrando que na escala de preços, né, é de menor para maior. Então, aqui é a abertura. E aqui é o fechamento do tempo gráfico. E aqui é o inverso. Se ele é um candle de queda, essa daqui é a abertura. E esse aqui é o fechamento do candle. Agora, eu vou trazer 2 exemplos para vocês de tempos gráficos, olhando gráficos reais, tá? E começando com um gráfico da Apple de um dia. Olhando esse gráfico, vocês vão perceber que cada barrinha representa um dia de negociação e ele contempla máximas e mínimas, sejam de alta e sejam de baixa. Tá bom? No outro gráfico que eu vou colocar agora para vocês, também é um gráfico da da Apple, mas esse gráfico ele contém tempos gráficos de 5 minutos. Então, cada barrinha dessa é um período de 5 minutos e o que acontece provavelmente dentro de um mesmo dia, tá bom? Então, gráficos diários são muito utilizados para enxergar visões um pouco mais amplas, o que tem acontecido com a ação ao longo dos anos, né? Então, como vocês podem olhar no gráfico da Apple, é um gráfico que a tendência, né, as pessoas o ativo está se valorizando ao longo do tempo, e durante o intraday, que é o gráfico de 5 minutos, você está olhando um período muito mais na lupa ali, e esse período possivelmente pode estar em baixa, como está nesse gráfico que vocês conseguem ver de 5 minutos aí, tá bom? E essa foi a aula bem introdutória, mais básica, para vocês começarem a entender o que é essa análise de preços e como funcionam os gráficos, principalmente o de candlestick, que é o que a gente vai usar praticamente em todo momento daqui para frente.